Meu amado irmão e irmã, está começando mais uma história de Santo Antônio, na qual vamos conhecer um pouco mais a fundo. No primeiro dia da trezena, eu havia comentado que Santo Antônio ele foi a Roma no ano de 1227, por ocasião então da morte de São Francisco, que no ano seguinte, 1227, aconteceria então o capítulo geral da ordem, para então escolher um novo representante, um novo ministro geral da ordem, por conta da morte de São Francisco. E o guardião da sua casa, ele pediu para que Santo Antônio pudesse cuidar de algumas coisas, alguns negócios em Roma, e lá foi Santo Antônio para Roma. Mas agora, chegando nesse ano de 1227, Santo Antônio, ele, depois de Roma, ele foi para Assis, e lá ele pôde rezar no túmulo de São Francisco, e logo depois então foi realizado no dia de Pentecostes de 1227 o capítulo geral da ordem. Foi escolhido então um ministro geral, e Santo Antônio, que estava em Limoges, na França, ele agora se tornou provincial da Romanha, e então ele ficou com a Emília e Romanha, na qual ele conhecia um pouco mais esses lugares, porque ele já tinha trabalhado na Emília no início do seu momento como franciscano. Agora, por sua vez, ele assume o apostolado de cuidar das casas desta região, e ele bate de frente com as heresias que ainda assolava não apenas a França, mas também a Itália. Então ele começa a combater esses maniqueus, essas heresias. Certa vez ele foi para Rímini, e lá ele encontrou uma forte resistência dos hereges, que por sua vez ele passava dias pregando, um dia inteiro de extrema pregação, e mesmo assim eram incapazes de ouvir o seu discurso, a sua pregação, ou apenas refutavam, batiam de frente, mas não estavam propensos a acolher a palavra, a boa nova, o santo evangelho. Então teve um dia que Antônio ele foi para a costa, aonde o rio deságua ao mar, e ele começou a pregar olhando para o mar, e naquele exato momento os peixes começaram a fluir e se aproximar mais ainda da costa, e levantavam as suas cabeças, também se inclinavam para a pregação de Antônio, e Antônio começou a fazer uma anamnese, uma recordação de tudo aquilo que os peixes eles suportaram o dilúvio, também se doaram antes e depois da ressurreição como alimento para o Senhor e para tantos cristãos. E ele começou a também elogiar os peixes por ouvir aquela pregação. Veja, eu não vou ler todo o discurso de Antônio, justamente porque para não tornar extenso o nosso vídeo, mas o que Antônio disse é muito interessante. Bendito sejais, ó Deus eterno, porque os peixes das águas o honram mais do que o fazem os homens hereges, e animais privados de razão escutam melhor sua palavra do que os homens sem fé. Ora, quanto mais Antônio pregava, mais crescia a multidão dos peixes, e nenhum deles deixava o lugar que havia escolhido. A notícia do fato, o povo da cidade correu em massa, e com eles os hereges, que ao verem tão maravilhoso e manifesto milagre, ficaram profundamente abalados e lançaram-se aos pés do nosso santo padroeiro. Ali, Antônio voltou a pregar, a anunciar a palavra, a doutrina da igreja, e aquele povo tão incrédulo, tão afastado da boa nova, aderiram ao evangelho e à fé e voltaram para o seio da igreja. Louvado seja Deus por isso.
Mas que intrépido, que homem ousado na pregação é Antônio, que até os peixes são capazes de o escutar. Me fez muito lembrar do episódio de Jesus na ceia, quando já sabendo que Judas iria traí-lo, Jesus disse: o que pretendes fazer, faça logo. Porque o coração de Judas já estava obstinado a trair o Senhor. E veja bem, que nós muitas vezes somos homens e mulheres de coração fechado. O Senhor tem falado constantemente conosco e estamos ainda de coração fechado, incrédulos muitas vezes para ver a mão de Deus operar na nossa vida. E como vimos nessa história, um fato real, o Senhor usou Antônio para pregar aos peixes e daquela demonstração, daquele milagre, tocar nos corações de tantas pessoas para abraçar o Evangelho. Se você não quer escutar o Senhor, se você é incapaz de ver um milagre acontecer constantemente na sua vida, eu penso que Deus pode utilizar o extraordinário, mas a nossa vida ela se baseia no ordinário, no dia a dia, no milagre de cada dia. E como é doloroso ouvir palavras duras, mas que também são um choque de realidade para nós. Assim como Jesus falou para Judas, que ele não fale isso com você. Se encontrar o teu coração fechado, o que pretendes fazer, faça logo. Porque essa foi a expressão justamente daquele que estava obstinado a trair e não era capaz de amolecer o coração para colher a notícia de que Jesus é o nosso Salvador.